eu sou a Marta, do grupo Criações em Família. Aqui testa aqui as nossas costuras, traz as melhores medidas e adaptações para vocês. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda ou bem-vindo, né? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa mini maratona de golas e maxi golas, golas médias, quentinhas. Tá? O que a gente está trazendo de diferente para vocês aqui, né? Se são só costuras retas, com as dicas certas, mas a opção aqui foi, como vocês devem ter notado, para que todas possam fazer. E a gente traz aqui então a opção para vocês, sem fazer casinhas, para vocês poderem brincar com essa regulagem e alterar. Super rápida, simples, barata e com pouco tecido, tá? Então, acompanhe as outras no canal, porque elas têm medidas diferentes para tu poder fazer bastante variedade. Eu vou trabalhar com tricoline 100% algodão, tá? Nossa tricoline normal aí do nosso mundo artesanal, lisa, porque a ideia aqui é trazer sempre para vocês. Aqui a gente trabalhou com estampa, trabalhou com lisa, trabalhou com diferença de texturas e cores. E então eu quero aproveitar para mostrar que lisa, com tecido liso, ela também fica linda, então não precisa, tá, para usar aí muita coisa. E aqui nós vamos trabalhar com lã, tá? Essa é lã de vestuário, lã que se usa para fazer saia, né? Para quem trabalha aí com vestuário sabe disso. Então, ela é uma lãzinha fácil de encontrar também, porque essa tem uma medida diferente das outras duas, tá? Cada uma delas tem um tamanho diferente, porque a ideia é realmente essa diversidade. Então, aqui nós vamos precisar de 2 vezes de 20 centímetros de altura por 60 de comprimento, tá? Aqui eu tenho 60 centímetros de comprimento dos dois tecidos. Então, sentindo necessidade, vocês podem aumentar depois que fizer a primeira, né? Aumentar para até 65 centímetros se vocês quiserem. Nós vamos fazer 2 faixas, eu vou misturar, mas vocês podem fazer iguais. Então, eu vou fazer uma faixa de 7 centímetros de altura por 15 de comprimento e outra faixa de 7 centímetros de altura por 8 de comprimento, tá? Não uma faixa, né, gurias, aqui mais um pedacinho, é o que vai prender o passante. Mas, esta medida é uma base, anotem o comprimento vocês deixam fixo, mas essa altura eu vou mostrar para vocês, se vocês sentirem necessidade aí de alterar. Por quê? Porque a ideia é nós usarmos as ferragens que nós temos em casa, ou que nós temos lá, que vocês devem ter mais alguém aí que nem eu, né, que vai nos armarinhos e compra e jura que vai usar tudo. Chegou o dia. Nós podemos usar meia argola, tá? Então, usem 2 meia argolas, nós podemos usar, ó. Eu peguei aqui peça que é de passar a faixa, normalmente se usa em macacão, né? Macacão, jardineira, ou bolsa, que tem essa argola para a faixa passar aqui, né? Ó, tem esse no meio móvel. Também tem essas ferragens aqui, ó, e aí eu posso usar 2 junto, como as meia argola, tá? Eu tenho um outro formato aqui de uma outra bolsa. Esse é realmente... Não é de uma bolsa, é aquelas coisas que eu compro. E aí eu tenho essas argolas aqui, ó, que eu adoro, que super combinariam agora, por exemplo, ó. Tá? Que elas são de uma cor mais escura, são 2 argolas de ferragem, para mostrar, para trazer para vocês aqui essa opção, então, como fazer essa tirinha. E aqui tem mais uma. Então, por que essa medida pode se alterar? Porque essa faixa, ela vai passar aqui por dentro, né? Vou voltar aqui, ó.
Ela vai passar aqui por dentro. Então, se tu tens ou se tu vai comprar em algum momento, seja lá qual for, né, a tua opção, ó. Então, tu faz aí do tamanho da tua ferragem. Como que tu faz? Chegamos a essa conclusão medindo a quantidade da minha faixa que eu tenho aqui, ó. Esse espaço que eu tenho aqui dentro, tá? É o espaço que a minha faixa vai passar. Eu não quero que fique, né, maior. Então, eu meço esse espaço, no meu caso aqui, este, ó, tinha 2,5. Tinha não, ainda tem, Marta, 2,5. Então, eu preciso de uma faixa dobrada, né, porque eu vou fazer uma faixa, ó. Então, eu preciso que ela tenha 2,5 cm para passar ali dentro e mais a margem de costura, né? Como eu gosto de trabalhar sempre com uma folga, porque eu costuro com um pé de máquina aqui de 0,5 cm, mas talvez tu costure com uma agulha no centro, então eu deixei uma bela margem aqui, como vocês viram, né? Eu cortei com 7, tá? Então, vocês meçam, ó, para essa argola aqui, por exemplo, não, essa não é uma argola, para essa ferragem, ó, ela já poderia ser cortada com 8 centímetros. Para colocar nessas lindinhas aqui, ó, eu precisaria de muito menos. Então, a altura, essa tem 2 centímetros aqui dentro. Então, a altura, gurias, vocês podem alterar. Vocês viram como fica legal, ó, se fosse combinando o tamanho, né? Então, atentem para essa medida, tá? A altura da ferragem de vocês, mais margem de costura. Eu tenho uma caixa, uma caixinha aqui, ó, vocês vão ver, onde tem vários tipos de ferragem, porque é muito comum isso no mundo industrial, né? Eles fazem bolsas, né, de materiais muito fracos, né? Eu acho que essa é a palavra. E aí algumas ferragens, ó, ficam ainda novinhas mesmo, né? Tem disso. Então, como toda artesã, né? Eu sei que na casa de vocês também devem fazer isso. Eu vou guardando, porque em algum momento eu posso usar. Pode ser que nunca mais eu use? Pode ser. Mas se eu quiser, tá aqui. Então, essa é uma dica bem legal, assim, né? Porque é muito comum a gente não conseguir aproveitar as nossas bolsas aí, né? E ficar essas ferragens sobrando. Então, gurias, o que eu vou fazer aqui, ó? Pra ficar todo mundo do mesmo tamanho, eu gosto de costurar os dois juntos, tá? Então, eu vou dobrar no comprimento. Aqui eu vou usar pontos pequenos, porque esse tecido é pequeno, né? É um tecido fino, lãzinha é uma lãzinha fina. Eu tô usando aqui, neste caso, eu tô usando agulha 11. Um pé de máquina. Vou fazer retrocesso igual. Faço o retrocesso no final. E para economizar tempo e linha, eu já sigo fazendo a próxima, tá? Eu fiz retrocesso no final. Começo aqui a próxima. Porque com isso, ó, gurias, eu sei que a costura vai ficar, elas vão ficar do mesmo tamanho. Como eles são componentes distintos da mesma peça, né? São duas faixinhas, eu quero que elas fiquem bem semelhantes. Então, eu tipo emendo ali, né? Uma pra outra, mas sempre com retrocesso, tá, gurias? Não tem forro, não tem estrutura, é só tecido mesmo, tá? Mesmo se ela for de soft. Naquela de soft, eu também não coloquei nenhuma estrutura no meu 100% algodão, tá? Essa daqui eu vou desvirar
com o meu enfiador de elástico pinça, que eu adoro, é prático, ó, porque ele é um passador de elástico, né? E de cordões. Mas ele tem um dentinho aqui na ponta, então eu pego uma das partes aqui, uma das pontas, ó. Fecho. Essa peça é bem baratinha, a gente encontra, né? Nos armarinhos bem comuns. É uma peça antiga. E desviro com ele. Depois que eu desvirei, eu venho, ó, e frouxo. E ele sai desvirado, tá? Então, o pequeno é assim, tá, gurias? Não precisa fazer. As duas pontas ficam abertas. O comprido, que tem 15 centímetros, esse aqui eu vou fechar uma das pontas, né? Então, costurei aqui desse lado, marco bem aqui o centro, abro, encontro o centro, tá? Abro aqui essa costura e vou fechar uma das pontas aqui. Por que que eu faço isso? Para os dois extremos ficarem iguais, né? Porque senão o cantinho pode ficar aí com uma leve diferença. Então, eu trago a costura para trás e para o meio. Fecho a ponta com retrocesso e pontos bem pequenos, bem retinha. Ó. Corto esses cantinhos. Se tu costurou com pontos pequenos, tu até pode diminuir esse excesso aqui se tu quiseres, né? E vou desvirar. Vou desvirar esse também. Esse até pode ser com outra ferramenta, né? Mas com essa aqui também fica bem legal. Então, eu pinço ela, fecho, né? Não serve só para passar elástico esse... E desviro. Ela é bem larga, né, nessa quantidade aqui. Então, depois que eu desviro, eu solto aqui essa argolinha e desviro aqui a minha peça. Quando eu desviro, acomodo tanto para soft quanto para lãzinha, né, gurias? Acomodem o canto com um material arredondado, tá? Para não forçar aqui. Lembrando sempre dessa dica, sempre quando for desvirar uma peça, segura aqui e empurra, né? Para não forçar e furar. Para não ter que ir lá e consertar depois. Então, por que que eu trago a costura para cá? Porque daí os dois biquinhos ficam iguais, tá, meninas? Tá? Vou passar, para ficar bem bonito aqui para vocês, para não passar vergonha, inclusive. Ó. E vou fazer o mesmo com esse aqui, né? Então, eu tinha uma costura aqui desse lado, ó. Eu abro para ela ficar aqui para trás. Passo. Já vou fazer com esse aqui também, que com essa costura já viciou e já ficou facilitado para levar ele retinho, ó. Lembre-se sempre, meninas, quando for passar tecidos assim que vão se tornar faixas lisas, não saiam forçando com o ferro, tá? Para não distorcer. Então, vamos sentando aqui, ó. É rapidinho, ele é bem pequenininho, tá? Poderia aqui nem fazer pesponto, né, meninas? Ó, no caso da lãzinha, ele se acomoda super bem. Esse aqui, eu não vou fazer pesponto mesmo, tá? A menos que vocês queiram. Ó, nesse eu fiz e nesse eu também não fiz. O que que eu vou fazer agora? Costura para trás e costura para dentro. Coloquem ela aqui na ponta, tá? Porque ela tem 8 centímetros, porque ela precisa desse espaço para te não passar trabalho aí. Tá? Eu vou alfinetar aqui e não vou costurar, inclusive, certo? Então, eu tenho essa pronta. E aqui, vocês podem
rebater uma costura, fazendo um pesponto bem bonito, mas como eu fiz essa virada aqui, não precisa, ó, a menos que vocês queiram. Então, vamos lá colocar isso na gola e fechar ela para ela sair bem lindona. Como que nós vamos decidir aqui, gurias, ó? Tudo é possível, né? Eu vou optar por deixar esse xadrez para dentro. Mas vocês conseguem perceber aí que ele ficaria lindo por fora, né? Tá? Mas eu vou deixar ele para dentro para mostrar que a gente pode fazer uma peça lisa também. Então, eu vou colocar o direito do que eu quero, tá? É importante que vocês tenham noção. Se vocês vão ficar com o liso para fora, vocês precisam enxergar como ela será pronta. Vamos mudar tudo aqui, tá? Eu vou deixar o xadrez para fora. Então, como essa gola estaria pronta? Essa gola pronta estaria assim, né? Então, coloquem ela na posição que vocês vão enxergar, para colocar as ferragens aqui e colocar no lugar certo, tá? Então, aqui, ó, se tu é destra que nem eu, e essa gola aqui, gurias, é dupla face, tá? Vocês vão poder usar ela do outro lado também. Então, a frente da gola, como vocês estão enxergando, de cima para baixo, eu deixei 4 centímetros. Lá da ponta, eu deixei 4 centímetros, tá? Os alfinetes contrastantes aqui, 4 centímetros. E vou sempre visualizar como eu quero que o meu produto se apresente. Isso é muito importante, tá, gurias? Quando a gente tá começando, às vezes a gente costura uma coisa, não sabe bem como ela vai ficar, e depois a gente se perde, quando desvira, se decepciona. Então, coloquem ela como ela se apresenta para vocês. Então, visivelmente, eu enxergaria essa minha gola assim, e com a faixa assim, ó, né? Com essa fivela aqui, tá? Então, visualizem como ela é e deitem a imagem da frente com a imagem da frente, tá? Então, ela vai ficar aqui. Ó. Do outro lado da minha gola, que é aqui a parte de baixo, né? Ó, eu vou medir pra sair tudo pronto, tá, meninas? Da ponta aqui, que é o triângulo que vai ficar aqui no peito pra dentro, eu vou medir 14 centímetros. Ou 13, se tu for fazer uma faixa mais larga, se o teu passante for maior, tu deixa 13 centímetros, tá? Deixa menos aqui no caso. Eu vou deixar 14. Então, aqui eu vou marcar 14. Porque eu visualizando como ela é originalmente de frente, eu não me perco mais, né, gurias? Ó. Alguém aí sabe do que eu tô falando, que a gente vai fazer as coisas, acha que olhou tudo e de repente, quando monta, sai lá no outro lado. Então, aqui, ó, eu vou deixar 14 centímetros. Como eu visualizaria pronta? Pra cá, né? Ó. Ela tá pra cá. Então, eu vejo como ela é e tombo ela direito com direito. Ah, eu vou passar um pesponto aqui, gurias, mudei de ideia. Então, vamos lá, né? Ó, eu quero que ela fique assim. Lembrem que aqui atrás eu escolhi colocar essa costura, né? Trouxe ela pra trás. Então, eu não quero que essa costura fique aparecendo pra frente, né? Eu quero que fique direito, tudo retinho. Então,
eu escolho o lugar e tombo ela para voltar lá pro sentido de toda a costura, que é direito com direito, né? E vou colocar ela aqui. Tá? Então, lembrando que essa é a minha parte da frente agora, tá? E aqui, gurias, as partes abertas que nós não fechamos é porque não precisa mesmo. Ela vai ficar aqui e agora na costura ela já vai nascer prontinha. Vou tirar esse alfinete daqui, né? Porque agora eu vou montar a minha peça, tá? Então, eu tenho aqui essas medidas, eu vou dobrar para encontrar o meu centro, que no caso aqui eu sei que é 30 centímetros, né? E aqui, gurias, ó, na parte de baixo, eu vou marcar, eu vou deixar aberto aqui 8 centímetros. Marquei o centro e vou deixar aqui, nesse caso da lãzinha, uma abertura de 8 centímetros. 8 centímetros. Até 7 dá, tá, gurias? Mas então, para manter a qualidade aqui, um trabalho bem bonito, eu vou deixar essa abertura bem no centro. Direito do tecido para cima. Que no caso esse aqui. Com direito do tecido. Lembrando aqui de deixar a ferragem lá para dentro, né? Já vou trocar, inclusive, os alfinetes para segurar. Então, coloca a ferragem lá para dentro. Se preferir passar uma costura de segurança antes, passe. Tirante para dentro. E vamos juntar todo mundo. E agora, então, nós vamos fazer uma costura em toda a volta com pontos pequenos. Uma margem de costura bem retinha, bem bonita, bem parelha. E vamos costurar, deixando aqui, então, a nossa abertura. Daqui pra frente, vocês sabem o que vai acontecer, né? Eu vou costurar, ó, conferindo sempre os cantinhos para eles ficarem todos iguais. Vou fazer toda a volta. Vou começar com retrocesso, fazer a volta e terminar com retrocesso. Vou desvirar, cortando os cantinhos, como nós já fizemos da outra vez. Quando eu desvirar a peça, minha abertura vai estar no centro aqui. Eu vou rebater uma costura com pontos maiores, aqui no caso eu usei 3. E quando ela passar por aqui, ela já fecha a minha abertura, tá? Lembrando sempre de usar, se tu é iniciante, usa linha que apareça o mínimo possível, né? Tá? Acomoda os cantinhos, lembra disso, ó. Eu gosto, inclusive, de combinar sempre as linhas, sempre que possível. E aí, então, o que que falta falar aqui pra você? Porque eu deixei esse espaço todo aqui, ó, meninas. Porque na hora de costurar, eu preciso passar aqui com a máquina. E, portanto, se eu deixasse essa parte muito menor, eu não conseguiria chegar aqui. Então, deixem esse espaço. Se vocês preferirem depois, que eu acho, não vejo nenhuma necessidade, mas vocês têm ainda a opção de costurar aqui, ó, fechando depois, tá? Mas deixem ele solto assim, para poder a máquina passar aqui com essa medida de 8 centímetros. Então, essa é a parte de cima, ó. Ela é pequena, vocês estão vendo que ela é pequena, por isso eu disse, se vocês sentirem necessidade, podem aumentar. Mas ela é o suficiente. Por quê? Porque ela é uma gola para ser dobrada, né? Ó, então, essa distância aqui é o que vai me dar o ajuste.
entra e volta. Ó, então eu posso deixar com essa quantidade, eu posso deixar bem largo, posso deixar separado. Ó, eu tenho espaço pra, pode ficar aqui tipo bandana. Eu posso ajustar os dois juntos. Ó, eu posso ajustar bastante. Eu posso deixar um lado em pé. Por isso que eu comentei com vocês para não colocar a etiqueta lá em cima, porque depois eu posso dobrar, ó. Eu posso deixar um lado em pé aqui, ó. Então, essa gola é muito legal. Eu posso colocar lá para trás, posso usar todo o outro lado e com esse acabamento que a gente fez aqui, com as linhas todas combinando, no caso ali a vermelha com cinza, eu poderia usar toda ao contrário. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Nós ainda temos mais um mês e pouquinho de inverno, então ainda dá para usar muita golinha.